Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji. Nessa edição que marca o 11º e último episódio da temporada do segundo semestre de 2021 e que está sendo gravado aqui nesse dia 23 de dezembro. O vídeo também está sendo gravado com uma semana de atraso por conta das minhas atividades como professor da Universidade Federal do Tocantins, que até semana passada estava no processo de preparar e aplicar as últimas avaliações, do semestre, tá certo? Mas que mesmo com esse atraso a gente está mantendo ainda nosso cronograma de encerrar essa temporada com 2 episódios, certo? Onde então o último episódio, que é o episódio 12, tá? Ele vai ser lançado ainda na semana que vem, tá? Ainda entre o Natal e o Ano Novo. E dessa forma, então, também vamos passar aqui também aquele nosso lembrete inicial de sempre, de que caso vocês gostem desse vídeo, tá? Lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no episódio de hoje, nós vamos falar então sobre o cenário político do Tocantins, que atualmente se encontra instável, com o afastamento do governador Mauro Carlesse, que foi afastado por um período de 180 dias, se somando ao histórico que temos aqui no estado do Tocantins, que há cerca de 15 anos, o Tocantins não tem um governador que tenha conseguido terminar de forma efetiva o seu mandato. Certo? Aí no caso do Mauro Carlesse, esse afastamento foi feito por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que justificou essa decisão, mas basicamente em investigações que estão acontecendo pela Polícia Federal. São investigações que podem ser separadas basicamente em 2 frentes de investigação. A primeira dessas frentes é relacionada a um esquema de propinas que estaria acontecendo dentro do Plano Saúde, que é o plano de saúde dos servidores públicos estaduais do Tocantins, certo? Que recentemente, no final de 2020, ela trocou o seu nome para Plano Servir. Certo? E nessa investigação, tá certo? Basicamente a Polícia Federal afirma que nesse esquema teria sido feito o uso de notas fiscais frias, que são notas que seriam feitas sobre produtos hospitalares inexistentes, tá certo? Bom, mas que eram usados para justificar o pagamento dessas notas fiscais, que ao invés de pagar por esse produto inexistente, na verdade ele estava sendo desviado para pagar propina a grupos ligados a Mauro Carlesse. Tá certo? E essa investigação, então ela nessa investigação também foi determinado o afastamento do secretário especial de Parcerias e Investimentos do governo do Tocantins, que é o Claudinei Aparecido Quaresmin, que é, por coincidência ou não, sobrinho do Mauro Carlesse, que era considerado uma pessoa forte dentro do governo Carlesse, praticamente como se fosse um primeiro-ministro dentro do governo estadual. Bom, tá certo? E ele foi afastado porque uma das testemunhas chaves da investigação apontou ele como sendo a pessoa que teria negociado os valores dessa propina. Bom, e dentro dessa investigação também teve a divulgação de um vídeo, que seria o vídeo mostrando o pagamento, mostrando um dos pagamentos dessa propina. Bom, foi mostrado inclusive no programa do Fantástico, na época. Certo? Então essa é a primeira frente de investigação, então, sobre um esquema de desvio de dinheiro do Plano Saúde, atualmente conhecido como Servir, que nos anos anteriores era sempre também um ponto de discussão referente aos aumentos da mensalidade cobrada desse plano sobre os servidores públicos estaduais. Bom, que lá os servidores públicos, é claro, reclamam que é um aumento muito alto que tinha nas mensalidades, e do outro lado da administração sempre vinha com aquela justificativa falando que não tem jeito, tem que aumentar, porque gasto de saúde com vocês, servidores públicos estaduais, era muito caro, vocês são caros demais, por isso que tem que aumentar. Bom, certo? Mas ao que tudo indica, parece que outra justificativa que teria para esses aumentos seria também para ajudar a abastecer esse esquema de propinas. Bom, aí é questão de ver para onde que vai andar o rumo dessa investigação. Aí a outra frente de investigação também está sendo a investigação
acusando, né, o governador Mauro Carlesse, né, de interferir, né, diretamente na estrutura e no comando da Polícia Civil, tá, para que ela, né, ou protegesse seus aliados, né, ou forçasse, né, operações contra seus adversários políticos. Tá? Então, dentro dessa outra linha de investigação, que o STJ também determinou o afastamento, né, do secretário de Segurança Pública do Tocantins, tá, Cristiano Sampaio, tá? Bom, que foi delegado da Polícia Federal, tá, e agora era secretário de Segurança Pública do Tocantins. Tá? E segundo, né, o Ministério Público, né, esse esquema, né, funcionava então com essa mudança na estrutura da Polícia Civil, então, que era feita por Carlesse, né, certo? Bom, e delegados da Polícia Federal que eram ligados a Mauro Carlesse, então fazia, né, ou proteção de seus aliados, tá, ou também forçava a investigação então, contra adversários políticos. Tá? E dentro dessa decisão da STJ, ele cita lá um flagrante, né, de tráfico de drogas que teria sido forjado, né, por essa organização criminosa contra um adversário político de Carlesse. Tá? Bom, então, basicamente, essas são essencialmente as duas frentes de investigação, tá? Bom, tá certo? Que está ligado então a esse processo de afastamento do governador do Tocantins. E uma situação curiosa que se constata também com esse afastamento do Mauro Carlesse, tá? Independente dele ser culpado de fato ou não, tá? É como diminuiu muito a esfera de influência de Carlesse, né? Agora que ele perdeu, né, as chaves, né, para a máquina do Estado. Tá certo? Porque, né, antes desse afastamento, tá, o governo Mauro Carlesse ele tinha praticamente trânsito livre, né? Tá bom? Ele tinha apoio da grande maioria da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, tá? Também tinha apoio, né, dos grandes jornais aqui do Tocantins, da grande mídia do Tocantins, tá? Que faziam basicamente um jornalismo chapa branca favorável a Mauro Carlesse. Tá? Bom, e é dessa forma, inclusive, que Mauro Carlesse aproveitou, né, uma sugestão que ele tinha ouvido lá do criminoso do meio ambiente, Ricardo Salles, né, que era o criminoso do meio ambiente, né, que estava lá no posto de ministro do meio ambiente do Bolsonaro, tinha dado aquele conselho de aproveitar a pandemia para passar a boiada. Tá? Bom, é um conselho que Mauro Carlesse gostou tanto que ele aplicou também nas políticas dele aqui no estado do Tocantins. Né? Que ele aproveitou a pandemia, nesse momento que principalmente nos momentos mais críticos da pandemia, que era mais difícil fazer mobilização popular, né, com as medidas do governo do estado, né, para aprovar projetos de interesse de Mauro Carlesse. Tá? Entre eles, por exemplo, você tem, né, a aprovação, por exemplo, da reforma da Previdência, né, na sua versão estadual aqui no Tocantins, que pegava aquele mesmo pacote de maldades da reforma da Previdência que foi aprovado com Bolsonaro, tá? E foi aprovado também, nos mesmos termos, tá? Bom, com as mesmas maldades, aos servidores públicos estaduais aqui do Tocantins. Tá? Bom, outro projeto que foi aprovado também, né, nesse tratoraço do Mauro Carlesse, foi também a privatização de estradas estaduais aqui do estado. Também foi aprovado em tempo recorde, tá passando rapidinho pela Assembleia Legislativa, tá? Com o silêncio da grande mídia aqui do Tocantins, tá? Ou quando saía do silêncio da grande mídia era falando favorável à privatização. Tá certo? E um último projeto que foi aprovado, né, por Mauro Carlesse foi também a questão da privatização, né, de 4 parques estaduais aqui do Tocantins. Tá? São eles, então, o Parque Estadual do Cantão, tá? Parque Estadual do Lajeado, tá? O Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, tá? E também o que é aqui conhecido como a principal atração turística do Tocantins, que é o Parque do Jalapão. Tá? Certo? Então, todos os parques que foram, né, aprovados, né, no tratoraço, passando a boiada por Mauro Carlesse, aproveitando esse momento da pandemia. Tá? E também aproveitando que o governo Bolsonaro, através do BNDES, né, também estava fazendo um incentivo, pacote de incentivo, tá, a qualquer governador que quisesse privatizar os parques naturais aqui do Brasil. Tá? Bom, então foi aproveitando para entrar nesse bonde, né, do Bolsonaro, aproveitando também esse conselho do Ricardo Salles, né, então foi aprovada essa privatização dos parques estaduais do Tocantins, incluindo o Parque do Jalapão. Tá certo?
E de novo, isso foi antes do afastamento, que ele tinha toda a influência da máquina do Estado, tinha grande apoio da Assembleia Legislativa do Tocantins, tá? E também tinha apoio dos grandes jornais do Tocantins. Tá? Mas aí você tem afastamento do Mauro Callessi, tá certo? E junto com esse afastamento, foi apontado também com outro elemento, né, que ajudou a fortalecer esse afastamento do Mauro Callessi, tá? Evidências, né, indícios que apontam, né, que Mauro Callessi também fez a compra de uma fazenda, né, na região do Jalapão, tá, na região de Mateiros, dentro do Jalapão, tá, usando um laranja, que seria um ex-sócio do Mauro Callessi. Tá certo? Então, né, tá bom? Você tem então essa outra descoberta, né, bombástica contra Callessi, porque é uma coisa que aponta então que todo aquele processo de privatização do Jalapão, né, que terá caminho de prejudicar toda a comunidade do Jalapão, tá? Principalmente muitas comunidades quilombolas que tem no Jalapão, estaria sendo feita em nome de um benefício pessoal para Mauro Callessi, tá? Porque com a valorização que o parque teria, né, inclusive estaria programado uma construção do aeroporto na região que ele comprou a fazenda, tá? Então ele teria uma valorização nessa fazenda que ele teria comprado por meio de um laranja. Tá certo? Bom, então esse é outro elemento então, que acabou aparecendo contra Mauro Callessi, tá? E também que serviu também como outro elemento também para apontar contra esse processo de privatização dos parques estaduais do Tocantins, tá? Que juntou também com o aumento que estava começando a ter também dos protestos contra essa privatização, tá? Principalmente vindo das comunidades, né, do Jalapão, tá certo? Bom, que estava começando a aumentando suas mobilizações contra esse processo de privatização, tá? Isso então acabou pressionando, né, o governador em exercício, né, no lugar do Mauro Callessi, que está lá o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, né, que decidiu cancelar essa concessão, né, de exploração do Parque do Jalapão. Tá? Então, graças a essas novas escândalos que apareceu do Mauro Callessi, também a mobilização popular, tá, da comunidade do Jalapão. Tá? Isso acabou, então, pressionando então, o governador em exercício a cancelar esse processo de privatização. Tá? Mas, de novo, tome cuidado, porque ainda está, né, a caminho a privatização dos outros parques, né? O Parque Estadual do Cantão, do Lajeado e o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas. Tá? Bom, mas pelo menos por enquanto, o caso do Jalapão, nesse momento, ainda está a salvo. Tá? Bom, tá certo? De novo, tudo apontando, como falei, daquela queda de influência que teve o Mauro Callessi depois que ele foi afastado. Tá? Tanto também, né, que com essa perda de influência que ele teve também, inclusive, sobre a Assembleia Legislativa, né, do Estado do Tocantins, tá, que acabou sendo aprovado, né, a abertura do impeachment, né, contra o governador do Tocantins. Tá? Então, acabou sendo aprovado, então, aí, agora, no final desse ano, né, que a Assembleia do Tocantins, então, dos cerca de 4 processos de impeachment, né, que foram mobilizados contra Callessi, aprovou um para abrir lá contra o governador Mauro Callessi. Tá? Bom, situação curiosa para comparar, por exemplo, com a maracutaia que está tendo lá na Câmara Federal, com Arthur Lira, tá, que tem lá cerca de 200 processos de impeachment contra Bolsonaro, tá, e está segurando todos na gaveta. Né? Bom, tá certo? Para comparar a picaretagem que está tendo na Câmara Federal com o que acabou acontecendo agora na Assembleia Estadual aqui do Tocantins. Tá, bom, tá certo? Outra sintoma da perda de influência do governador Mauro Callessi, também se tem lá o STJ negando também o pedido, né, para o Mauro Callessi conseguir voltar antes, né, a sua posição de governador do estado. Tá certo? Tudo falando, apontando que no momento que ele perdeu, né, as chaves, né, que ele tinha a máquina do estado, né, você viu que desabou completamente, né, em grande parte, essa esfera de influência do Callessi. Né? Tá certo? Então, essa fase atual que estamos agora, nesse cenário instável aqui da política do Tocantins. Tá? Então, agora teve a abertura desse processo de impeachment contra Callessi, tá? Que ainda está na sua fase inicial, que está passando pela fase de tentar fazer, né, enviar a notificação da abertura do impeachment para o Callessi, para conseguir iniciar oficialmente seus trabalhos. Tá? Foram feitas 6 tentativas, ainda pelo menos foi noticiado, tá? Mas ainda não foi recebido pelo Callessi em sua residência. Tá?
Bom, a justificativa que foi dada é que ele está em tratamento, né, de saúde fora do estado, tá? E assim que voltar, talvez ele receba essa notificação. Tá? Bom, certo? Então, basicamente, essa situação que estamos tendo agora no caso do Tocantins. Tá? Bom, certo? E do caso, de novo, das investigações, tá? Eu acho que devemos manter a cobrança também para que esses investigadores revelem, o quanto antes, né, as evidências e as provas que se teria contra Carles para justificar esse afastamento. Tá? Isso já é uma coisa que eu cobro por questão de transparência. Tá? Eu acho que isso é um defeito, não defeito, acho que é até uma falha intencional que vê muito acontecer na Polícia do Brasil, tá? Porque no momento que a polícia entra nessa fase, né, de começar a decretar prisões, começar a decretar afastamento de autoridades eleitas, tá? É o momento que essas autoridades deviam estar divulgando quais elementos e provas que ele tem contra os acusados, tá? Por questão de transparência. Tá? Para evitar, por exemplo, o que aconteceu no caso da Lava Jato, que fez todo aquele espalhafato midiático contra o ex-presidente Lula, e no final não tinha nada. Tá? Nem o crime eles tinham, eles inventaram um crime para tirar o Lula. Tá? No caso do Carles, os indícios são mais fortes. Tá? Você tem lá a gravação em vídeo, né, de uma cobrança de propina. Tá? Tá certo? Então tem no caso da fazenda do Jalapão, tem lá o título do território. Tá? Tá certo? Mas, de novo, só no momento apontando indícios. Tá? Tá certo? Bom, então o que você tem que fazer nesse momento é continuar cobrando as autoridades, tá? Que se cobre, né, a apresentação das provas, né, contra Carles. Tá? Não por ser favorável a Carles, porque inclusive esse espaço desse vídeo foi nós usamos para fazer muitas críticas às políticas que foram adotadas por Carles aqui no Tocantins. Tá? Políticas, por exemplo, que já começou, logo depois de ser reeleito, por exemplo, ele já começou fechando mais de 20 escolas aqui do estado. Tá? Bom, mas a questão de se cobrar que a polícia, né, e as autoridades judiciárias aqui do Tocantins, tanto no Tocantins quanto no Brasil, né, se pautem de fazer um trabalho profissional e sério. Né? Bom, de novo lembrando, as evidências, os indícios contra Carles são fortes, tá? Mas até esse momento ainda não foi apresentada nenhuma prova ainda definitiva contra Carles. Isso vai depender das fases seguintes, tá? Onde nós estaremos acompanhando, né, tanto do processo de investigação quanto agora do impeachment, tá? Que a gente espere que seja agora apresentando quais elementos que foram utilizados para justificar esse afastamento. Então, dessa forma, nós encerramos nosso programa de hoje. Tá? Lembrando novamente, né, que essa temporada então, do programa Análise de Conjuntura ela vai ser de 12 episódios. Tá? E o último episódio, que é o episódio 12, então ele será lançado na semana que vem, tá? Entre o Natal e o Ano Novo. Tá? Então, com isso também passando aquela mensagem final de sempre, que caso seja de interesse de vocês, tá? Vocês podem clicar no botão redondo que vai aparecer aí na lateral, no finalzinho do vídeo, né? Para fazer inscrição no canal e ter acesso mais rápido às últimas informações do nosso espaço. Tá? Então, agradeço a atenção de todos vocês, tá? Desejo a todos e a todas, né, um Feliz Natal, tá? E nos veremos novamente na semana que vem.